Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica. Que Deus abençoe todos meus irmãos que diariamente nos acompanham neste quadro dentro do programa A Voz da Libertação. O tema da nossa meditação de hoje é: o que pratica a justiça habitará no santuário do Senhor. A leitura está no livro de Salmos, número 15, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. O tabernáculo e Monte Santo são palavras intercambiáveis, ou seja, no contexto judeu são sinônimos, representava o mesmo objetivo, no qual a eles descrevia a principal direção ou o principal centro da adoração israelita, a morada de Deus. Na poesia hebreia, o esquema de repetição de ideias é muito comum, muito mais do que na poesia contemporânea ou na poesia brasileira, onde se usa muito a consonância das palavras ou a rima. Deus está chamando o seu povo a ser moralmente reto. Vivemos, sem dúvida alguma, em uma sociedade mau, cujas normas e a moral se estão desgastando a cada dia. Não temos bons referenciais de moral da nossa sociedade de hoje. Porém, os nossos padrões de vida jamais devem ou deveriam provir desta sociedade maldosa na qual nós estamos inseridos. Porém, nós entendemos também que nossa cidadania, no sentido espiritual e moral, não é aqui da terra, mas sim celestial. Desta maneira, os padrões da nossa vida, eles devem vir de Deus. Podemos encontrar diversas referências deste aspecto dentro da palavra de Deus. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 1, nós lemos: Assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Deus estava requerendo do seu povo a justiça e o bom juízo, para que eles desfrutassem da salvação que Deus, naquele momento, preparava ao seu povo. Nós encontramos aqui no Salmo 15 as qualificações para a verdadeira comunhão com Deus. Preste atenção. Muito se fala hoje em dia de comunhão com Deus, de vida com Deus. É importante a gente ressaltar que comunhão com Deus parte dos padrões de Deus e não dos nossos padrões. Muitos afirmam ter comunhão com Deus, mas não podemos esquecer que comunhão nos fala em ter em comum. Presta atenção, comunhão nos fala em ter algo em comum. Então, eu só terei comunhão com Deus se eu estar em comum com Deus naquilo que Ele é, nos padrões de Deus, na moral de Deus, nos atributos comunicáveis de Deus. Então, aí nós partimos de um princípio fundamental que vai esclarecer toda a dúvida a respeito do que é verdadeiramente ter ou não ter a comunhão com Deus. Este breve poema expressa sucintamente os ideais que o salmista acreditava que Deus esperaria da parte dos seus hóspedes, daqueles que entrariam na presença de Deus. Com toda certeza, o caráter irrepreensível é retratado aqui através de uma excelente conduta pessoal e social, daquilo que a pessoa é e daquilo que a pessoa faz, daquilo que ela se comporta diante da sociedade. Isto é um padrão puramente ético, correto, perfeito, que deve ser, sim, com certeza, a aspiração
o desejo verdadeiro de um homem piedoso, de alguém que ama a Deus. Por um lado, este ideal é representado pela liberdade de acesso à presença de Deus, tipificada aqui pelo salmista, pelo tabernáculo ou a tenda, que para os judeus era um emblema tradicional da presença de Deus nas exigências da vida peregrina no deserto, onde se montava aquele tabernáculo, e eles entendiam que ali havia a presença de Deus, como também ele vai dizer sobre o Monte Santo, ou Monte Moriá, ou Monte Sião, ou alguns vão se referir ao templo que estava no monte, que para eles também é um símbolo histórico do propósito efetivo entre as presença de Deus, entre as ações de Deus, entre a glória de Deus, dentro do âmbito político, nacional e espiritual de Israel. Mas também este salmo está nos falando da segurança adoradora, da segurança permanente, mesmo em meio às circunstâncias aparentemente casuais, da vida de um homem justo, que nunca vai ser movido pela malícia das pessoas más, ou dos obreiros do mal, dos praticantes da iniquidade. Alguém que preza por permanecer na presença de Deus, ele vai viver nesses padrões que o salmista estabelece como necessários para entrar na presença de Deus, para ser um hóspede de Deus. Este salmo de sabedoria é um comentário sobre a obrigação do homem para com Deus e para com o seu próximo, conforme já está estipulado já anteriormente em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, de todas as tuas forças, como também em Levítico 19, 18, quando nós lemos: não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, pois eu sou o Senhor. Trata aqui de qualificações morais e éticas que admitem o crente estar na presença de Deus. Parece-me que o antigo costume de desafiar a idoneidade de um crente esteja sendo reatado aqui. Aquele antigo costume, hábito de se estabelecer princípios, parece que está sendo reatado aqui, pois a idoneidade deste crente está sendo estabelecida, está sendo proposta. Eu sei que nós não vivemos para ser justificados pelos homens, mas sim, as nossas obras, elas são observadas pelos homens. E Jesus ordenou que as nossas obras fossem tal ao ponto que os homens, ao olhar para nós, glorifiquem a Deus. Então a gente não pode de maneira alguma entrar nesta onda que é muito comum hoje em dia e me preocupa muito, da seguinte expressão: da minha vida Deus sabe, da minha vida Deus conhece. É claro que sim, é Deus que justifica, é Deus que conhece. Não buscamos glória dos homens e não vivemos para ser recompensado pelos homens. Contudo, a gente não pode utilizar esta afirmação de que Deus conhece todas as coisas, de que Deus sabe tudo, para manter uma vida imoral, para manter uma vida despadronizada da palavra de Deus, dos princípios morais, dos princípios éticos, não do mundo, mas da palavra de Deus, que está estabelecido, o padrão de santidade de Deus. Eu sei que hoje em dia se valoriza muito mais a aparência da adoração do que o conteúdo da adoração. Isto é preocupante. Isso deve gerar um alarme na igreja de Jesus Cristo, pois muito se percebe a aparência da adoração, quando Jesus disse que há uma essência na adoração. Espírito em verdade, é uma adoração que liga o homem e Deus no contexto mais profundo, que é o Espírito, mas é fundamentado na verdade, na palavra de Deus, no conceito de Deus. Não se avalia a verdadeira adoração pelo quanto a pessoa se quebranta, pois se for se basear por emoção e por lágrimas, muitas pessoas choram e se emocionam ao ver artistas televisivos, em participar de shows mundanos. As pessoas se emocionam. Eu já ouvi falar de gente que teve parada cardíaca num show mundano porque se aproximou do seu artista, da pessoa que ele gostava. E aí, isto demonstra uma emoção muito grande, um quebrantamento muito grande. O salmista está dizendo, para se entrar na presença de Deus,
Existem padrões, existe moral, existe ética, se requer idoneidade. Há um padrão de santidade. A gente não vai avaliar a santidade pelo nível de quebrantamento, mas o quebrantamento será validado se é observado os padrões de santidade. É isso que o salmista está dizendo, não é outra coisa. Talvez o sacerdote fizesse essas perguntas do versículo 1, quando um crente fosse entrar no tabernáculo, alguém que atribui assim, que naquele tempo isso poderia acontecer. De repente o crente ia entrar no tabernáculo, ia entrar no templo, e o sacerdote ia começar a perguntar: quem entrará no templo do Senhor e quem habitará no seu monte santo? E o crente então responderia: aquele que anda com sinceridade, versículo 2, que pratica justiça, fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, mas honra e teme os que amam ao Senhor, aquele que mesmo jure do seu dano não muda, aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra inocente. A pergunta é pertinente: quem, Senhor? Quem entrará no seu templo? Quem entrará no tabernáculo? Quem vai estar no monte do Senhor? A pessoa que deve comparecer à presença divina tem que enfrentar francamente esta pergunta dupla. As perguntas paralelas enfatizam os padrões divinos que devem sempre ser cumpridos, queira o homem ou não. Se o homem quer entrar na presença de Deus, se queremos ser hóspedes de Deus, nós vamos ter que responder esta pergunta. A resposta é aceitável. Como já dito, é uma resposta que passa pela sinceridade, retidão, justiça, daqueles que falam a verdade, daqueles que não usam a língua para difamar, não procuram o mal do próximo e também nem aceitam que outra pessoa faça o mal ao próximo. É isso que diz no versículo 3. Enfim, a lista está do versículo 2 ao versículo 5. Há uma questão de integridade e justiça, das obrigações do homem que se relaciona com Deus. Há também um dever de verdade e várias outras virtudes no nosso relacionamento com o próximo. Entendendo essa comparação dessas duas palavras, deste duplo propósito, integridade e justiça, verdade, retidão, compromisso com Deus e compromisso com o próximo, nós entendemos o que desde o princípio Deus estabeleceu em sua lei. Mesmo no decálogo, se você observar os 10 mandamentos, existe ali cumprimento de um relacionamento com Deus e o respeito de um relacionamento com o próximo. A resposta de Jesus quando perguntaram sobre o maior mandamento está resumindo os 10 mandamentos, que tem tudo a ver com a resposta do salmista: amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Se queremos entrar na presença de Deus e nela permanecer, nós precisamos respeitar e obedecer os critérios de Deus. Não entraremos simplesmente porque queremos entrar na presença de Deus, mas respeitaremos os padrões que Ele mesmo estabeleceu. Isto não tem outro nome. Isto chama-se santidade a um Deus que é inteiramente santo. Que Deus abençoe. Esta foi mais uma meditação dentro do programa Voz da Libertação. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.